Nosso conversa política de hoje é com o presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, o Danilo Ascioli. Está iniciando o novo ano legislativo e ele, na última sessão da Câmara, ele está pensando em propor a criação de uma comissão especial de inquérito para investigar uma dívida da prefeitura que chega a quase R$ 1 bilhão. Tudo bom, Danilo? Como vai você? Cláudio, uma alegria poder falar com você, sentar aqui para conversar um pouco de política e dizer que estou bem, estou animado, trabalhando bastante e firme lá na Câmara Municipal de Apucarana. Me diga uma coisa, qual que é o orçamento anual da prefeitura lá de Apucarana? A prefeitura tem um orçamento próximo de 670 milhões de reais por ano. Nossa, então isso significa que essa dívida dá praticamente 2 orçamentos. Na verdade, esse ano a dívida vai atingir um valor superior a 2 orçamentos, porque a dívida já ultrapassa R$ 1 bilhão. E você tem ideia, lógico, para você propor a criação de uma CI, você deve ter alguns argumentos consistentes, né? Para que ela seja apresentada e aprovada e aberta na Câmara. O que você tem de indício que deu problema na condução dessa administração passada que chegou a esse ponto de dívida? Na verdade, eu já adianto que essa dívida não é da administração passada. Sim. Nós temos a CPI, o STF decidiu há algum tempo que a CPI ela sequer precisa ser votada. Ela precisa ter 1/3 dos vereadores ali apresentando. E eu já adianto que já tenho essa quantidade de assinaturas para apresentar o pedido de CPI, a abertura da CPI, para a gente investigar essa dívida. Que ela foi contraída de uma maneira estranha, foi. Nós sabemos, dos bastidores políticos, que um dos ex-prefeitos fez um empréstimo em dólar, um empréstimo de 1,5 milhões de dólares, naquilo que a gente chamava de ARO, que era antecipação de receita orçamentária. Só que esse dinheiro entrou no caixa da prefeitura. E enfim, ninguém consegue achar 1 metro quadrado de asfalto, uma praça, qualquer coisa que tenha sido feita com esse dinheiro. Em uma época em especial que sequer existia portal da transparência. Aí vem um outro prefeito, renegocia a dívida, não paga a dívida. Aí quem contraiu a dívida volta à prefeitura, volta ao local do crime, como alguns gostam de dizer, contrata um escritório de advocacia, inclusive foi condenado recentemente a devolver mais de R$ 1 milhão dessa contratação para esse escritório de advocacia. A dívida fica suspensa, o dólar exponencia, mês a mês sobe os juros de mora, juros bancários, por óbvio, do contrato bancário, e a cidade caminha aí sem pagar essa dívida, tá? Ninguém está pagando essa dívida, não é pago R$ 1 dessa dívida por mês, mas a cidade caminha para uma situação em que, quando cair uma liminar, ou quando ela começar a ser cobrada efetivamente, de inviabilizar qualquer direito creditício do município. Porque se a prefeitura for considerada inadimplente, ela acaba perdendo as certidões negativas e aí trava a prefeitura. Essa é a preocupação? Sim, há essa preocupação, mas também há uma preocupação no sentido de deixar muito claro para a população de Apucarana qual é a realidade dessa dívida. Eu disse no meu discurso que a gente precisa saber quem que é o pai da dívida, quem é o filho da dívida e quem que é a mãe da dívida, porque tem filho essa dívida, viu, em Apucarana. E o pessoal chega hoje em dia na gestão e começa a usar a dívida como um salvo-conduto para não fazer nada. Ah, mas a Apucarana está endividada. Ótimo, tudo bem. Mas uma coisa é estar endividado, está pagando a dívida. Outra coisa é estar endividado, não está pagando a dívida. Aí não dá para usar como salvo-conduto para a população que a UPA está cheia, mas está cheia, mas é porque está endividado. Não dá. Então a população precisa ter a verdade muito clara, que essa verdade nunca veio à tona. Então esse é meu dever, trabalhar com muita transparência nisso aí, inclusive já tenho as assinaturas de vários vereadores com vários perfis diferentes para que a gente consiga tocar essa CPI, ouvir o pessoal que está vivo ainda, que fez essa dívida, para conseguir entender, foi só na maldade, foi na corrupção, foi como que aconteceu isso, onde foi parar esse $1,5 milhão? Danilo, é uma coisa, em que gestão foi feita essa antecipação de receita?
Na gestão do padre Walter Pegorer. Grande Padre Walter, eu lembro dele, hein? Isso foi anos 90, né? Mais ou menos, começo dos anos 90. Foi, isso mesmo. Nossa, e de lá para cá, assim, não houve nenhum pagamento ou foi feito só rolagem de dívida? Olha, para ser bem sincero, até onde eu sei, mas aí a gente vai concluir isso com a CPI, ele pegou o dinheiro, não pagou, o Carlos Scarpellini veio, virou prefeito, refinanciou a dívida, não pagou também. Aí fizeram uma articulação política com um senador à época para que o governador, aí eu vou conseguir confirmar isso aí, mas fizeram uma negociação com ele à época, o Banco do Brasil acabou comprando essa dívida do Banco Santos Itamaraty, e depois disso também não pagaram o Banco do Brasil, não pagaram ninguém, e 1,5 milhão de dólares viraram mais de 1 bilhão de reais que a Prefeitura de Apucarana deve. A dívida é impagável, isso não vai acontecer. O Banco do Brasil, quando a gente for sentar com ele para negociar isso, vai ter que entender que isso não vai ser pago em 2, 3, 4 anos, mas talvez em 30, 50 anos, e acreditar na responsabilidade dos gestores para poder pagar essa dívida e negociar ela. Eu acho que a dívida tem que ser negociada, sim, só que não dá para tratar com as pessoas com irresponsabilidade, sabe, Cláudio? Ficar falando que não dá para fazer nada porque a Apucarana está endividada, sendo que a gente paga pouco mais de 1 milhão de reais por mês de dívidas, créditos, precatórios, essas Sim. situações. Então, assim, 1 milhão, vamos colocar que é 1,5 milhão por mês, dá 18 milhões no ano. 18 milhões no ano dá 3% do nosso orçamento. Então, assim, a gente precisa tratar a população de Apucarana com respeito, com sinceridade e falar a verdade. Porque quem fala a verdade não merece castigo. Sim. O banco está disposto a negociar? Toda a dívida está com o Banco do Brasil? Toda a dívida está com o Banco do Brasil, que se subrogou aí nos direitos do Banco Santos Itamaraty, que inclusive já encerrou suas atividades há mais de década. E, assim, o banco está disposto a negociar. Só que precisa sentar as pessoas, inclusive com força política necessária, para falar para o banco que não tem como pagar isso em 4 anos. Ainda que eles falem, vamos pagar 200 milhões. Tudo bem, tudo bem. O orçamento de Apucarana é cobertor curto, sabe? Não tem muita sobra. Até porque o orçamento público não tem que ter sobra também, né? Tem que gastar mais ou menos o que arrecada. Mas precisa alguém com força política sentar e falar, em 4 anos é impossível pagar, não tem como tirar 70 milhões do orçamento por ano para pagar isso aí, 10% do orçamento. Mas se colocar isso daí para pagar em 20 anos, 30 anos, talvez seja possível. Sim. E quando houve essa antecipação, qual a argumentação que o prefeito da época, no caso, o Padre Walter, ele fez para poder receber essa grana? No que ele pretendia investir? Vocês têm notícia se realmente foi investido em alguma coisa do projeto inicial? Salvo engano, eu não era nem nascido à época, tá? Mas assim, o padre Walter, quando fez a dívida, a antecipação de receita orçamentária era demonstrar que você tinha capacidade de pagamento, até porque lá o dólar era praticamente 1 por 1, então ele precisava demonstrar que tinha capacidade de pagamento, capacidade de endividamento, e o dinheiro ele entrava literalmente no caixa livre da prefeitura. Para quê? Para fazer o que fosse necessário ali, mas provavelmente deve ter usado para pagar folha, se bem que na época dele ele não pagava nem INSS dos funcionários, que gerou um problema seríssimo para quem tenta se aposentar. Então há uma problemática séria nessa situação que a gente vai tentar levantar todas as informações necessárias para saber a verdade e relatar ela para o povo. Com o caixa hoje da prefeitura, com o orçamento que a prefeitura tem anual, você imagina que ela teria capacidade de pagar quanto, por exemplo, para o banco? Nós temos de recurso livre aí no ano, talvez de 30 a 50 milhões de reais. Por óbvio que você não pode tirar toda a sua capacidade de investimento. Se você tirar a sua capacidade de investimento, a cidade fica estagnada. Eu acredito que um valor aí de 2 milhões por mês, não, 2 milhões por mês também não dá, 1 milhão por mês, talvez seja o que a gente consiga pagar, se apertar, ajustar bem, tá? Porque daí são 12 milhões de reais por ano aí, que já vai diminuir exponencialmente. Agora, também compete ao gestor
tem a capacidade necessária, atrair investimento para a cidade. Porque quando a gente atrai investimento para a cidade, aumenta a arrecadação sem necessariamente aumentar o imposto. Então, é possível ajustar o plano diretor para ter uma maior arrecadação de ISS, é possível fazer o reajustamento ali da planta genérica de valores do IPTU, é possível liberar a abertura de novos lotes em Apucarana, de loteamentos, para que, assim, arrecade mais IPTU e as pessoas tenham acesso à casa própria. É possível fazer muita coisa. É possível trabalhar e arrecadar com empresas de tecnologia, porque elas pagam sobre serviço e não Sim. não ICMS. Então, é muito possível ITBI, fazer planejamento, parcelamento do ITBI, para que as pessoas possam, as que ainda não fizeram a regularização, possam fazer isso. É possível fazer o refis para verificar qual que é a dívida atual. É possível fazer mutirão de negociação no fórum, que a gente tem cerca de 12, 15 mil execuções fiscais. Se a gente conseguir resolver 30% dessas execuções, a gente melhora bem o caixa da prefeitura. Só que, assim, para fazer isso, precisa pensar um pouco. Perfeito. Você chegou a conversar com o novo prefeito, Rodolfo Mota, para ver se ele está entusiasmado de tentar limpar a área, resolver essa questão? Veja, eu fui assessor do Rodolfo lá em 2017, né? Eu ajudei ele na campanha de 2016, fui assessor dele em 2017. Então a gente tem uma proximidade, tem um grau de amizade, temos diferenças políticas, por óbvio, mas temos um bom relacionamento. Agora, ele, até o momento, ele não se manifestou falando que quer pagar ou que não quer pagar. Acho que seria uma medida responsável da parte dele tentar essa negociação e colocar... Veja, ele é advogado, eu também, né? Então, nós sabemos, conhecemos o teor do processo. Ele, inclusive, tem um dossiê dessa situação. Quando ele era vereador e eu era assessor dele, eu lembro que ele foi ao Tesouro Nacional algumas vezes tratar desse assunto. E acredito que depois que virou prefeito não tenha acontecido nenhum tipo de desinteresse na matéria, porque quando ele era vereador ele tinha bastante interesse nisso. Acredito que ele vai tentar resolver isso, sim. Vereador, muito obrigado aí pelas explicações. Você vai ter muito trabalho, porque essas CPI, CIs, essas comissões, elas dão um trabalho danado, né? Até porque, como faz muito tempo vocês levantarem todas essas informações, né, vai demandar um esforço bem grande. Mas vamos aguardar, esperamos que isso consiga se resolver da melhor forma possível. Perfeito, obrigado, Cláudio. Uma alegria poder falar com você. Estou sempre à disposição para poder vir aqui falar de política, falar a verdade e conversar com a população, com toda a região, porque essa é uma situação que afeta não só Apucarana, mas toda a região. Tá bom, então, um abraço, até a próxima. Abraço, Deus abençoe.